Bem, quais são os principais motivos para se operar uma coluna? No meu ponto de vista, cirurgia de coluna é uma cirurgia extremamente importante, quando bem indicada, tem excelentes resultados, mas a má indicação também traz bastante problemas. Bem, meu nome é Dante Jubilei, sou ortopedista e traumatologista especialista em coluna e eu vou falar hoje para vocês os principais motivos para se operar uma coluna. Bem, o principal motivo para se operar uma coluna, de modo geral, hérnias de disco. Hérnias de disco no mundo hoje é a principal indicação de tratamento cirúrgico para a coluna. Embora menos de 90% a 85% das hérnias de disco tenham indicação de uma cirurgia de coluna. Mas existe uma imensidão de hérnias de disco no mundo. Por isso, o campeão número 1 de indicação de tratamento cirúrgico é as hérnias de disco. E quando a indicação bem feita para o médico é exaurida a possibilidade de tratamento sem cirurgia, como tratamento medicamentoso, ter paciência também, fisioterapia, analgésicos, acupuntura, todos esses tratamentos já foram realizados e não trouxeram bons resultados, muitas vezes o tratamento cirúrgico está bem indicado. E alguns outros casos, como síndrome de Caldequina, déficit neurológico progressivo daquele nervo, também são indicações absolutas de tratamento cirúrgico em casos de hérnias de disco. Bem, em segundo lugar, as estenoses também são grandes motivos no mundo hoje para indicação de tratamento cirúrgico. Estenose tanto no forame, quanto no canal central da coluna lombar, quanto na coluna cervical e também na coluna torácica, também pode apresentar esses tipos de patologias. E é o segundo motivo de tratamento cirúrgico. E muitas vezes, quando se tem um tratamento cirúrgico indicado para estenose de canal, seja de coluna cervical ou de lombar, muitas vezes é difícil de falar que esse paciente não precisaria de um tratamento cirúrgico para aquilo, pois as estenoses já estão à fase, bem dizer, final do processo degenerativo da coluna. E muitas vezes já são estruturas que estão calcificadas, comprimindo ali os nervos. Não são mais estruturas moles, como um fragmento de hérnia de disco, que é macio e pode ser absorvido. Então, quando se tem indicação de tratamento cirúrgico para estenoses, tanto cervicais quanto lombares, que são a maior frequência desses tipos de patologia, muitas vezes é difícil de fugir desse tratamento cirúrgico, e pode ter certeza que a melhoria de qualidade de vida nesses pacientes após o tratamento cirúrgico, principalmente hoje, com técnicas minimamente invasivas como endoscopia, os resultados são fantásticos, impressionantes. Tá? O que antes, no passado, até por cirurgias grandes, cirurgias muito invasivas, e o próprio paciente, um paciente já de mais idade, são os pacientes que têm estenose na caixa dos 60, 70 anos de idade, eles trazem maiores dificuldades para os resultados bons. Outras patologias, como deformidades, como escoliose, são bastante indicações. As indicações são bem precisas para a escoliose. Acima de 40, 45 graus de deformidade na coluna já tem indicação de tratamento cirúrgico. Pois a gente sabe que o histórico natural dessas patologias é que acima de 45, 50 graus, quando termina o crescimento dessas crianças, porque a fase de crescimento é o pior, vai piorar bastante. Depois do término do crescimento, ela vai evoluir pouco, mas vai evoluir uma velocidade ainda impressionante, cerca de meio a 1 grau por ano ao longo da vida. E a gente sabe que quanto maior a deformidade, mais os órgãos internos, como o pulmão e o coração, eles vão estar espremidos. E a função desses órgãos podem ficar comprometidas acima de um nível, cerca de mais ou menos 70, 90 graus, ele já tem alterações bem significativas nos exames de função pulmonar e respiratória. Então é importante, muitas vezes, as indicações cirúrgicas serem seguidas direitinho para essas deformidades, principalmente as escolioses. E os resultados são impressionantes, são fantásticos. Vocês que estão vendo esse vídeo podem acompanhar aqui um dos casos de escoliose, você vai observar que a mudança da qualidade de vida para esses pacientes que fazem tratamento cirúrgico é incrível. Se você parar para pensar, até as oportunidades de vida que esse paciente vai ter ao longo da sua vida, em termos de oportunidades de emprego, oportunidades de entradas nos locais, você vai observar que a correção daquela deformidade pode facilitar tudo isso. Então, é incrível os resultados de tratamento cirúrgico para escoliose, principalmente quando bem indicadas. Bem, outras patologias, como fraturas de coluna, muitas vezes indicações inquestionáveis. O paciente tem uma fratura na coluna por um acidente, ou mesmo por osteoporose, ou por outras patologias, elas devem seguir as regras direitinho e temos regras bem definidas para as fraturas. Tem vários tipos de fraturas, que já classificamos e desenvolvemos, e dentro dessas classificações nos ajudam também a tomar a decisão cirúrgica para cada uma delas. Então, fraturas também são pontos importantes de indicação de tratamento cirúrgico. Outros pontos importantes também, infecções que instabilizam as vértebras, infecções como tuberculose, infecções bacterianas. Muitas vezes a gente tem que seguir também o protocolo, existem protocolos bem determinados
determinados de quando operar ou quando não operar e quando tratar de forma conservadora, apenas com antibióticos, com estabilizadores da coluna, para esses tipos de patologia. Outra indicação são tumores ósseos primários ou secundários. Primários são o quê? São próprios da coluna, já nasceu ali dos ossos da coluna. Secundários seriam de um outro sítio, como metástases de algum órgão que foi para a coluna. E também nós temos protocolos bem definidos para quando operar e quando não operar esses casos. E os prognósticos também, de acordo com cada tumor. Então assim, as cirurgias de coluna, principalmente para esses casos. Hernia de disco, estenose, deformidades como escoliose, espondilolistese, fraturas, infecções e tumores. Esses são os principais fatores para indicação de tratamento cirúrgico para a nossa coluna. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.